O apóstolo El, para mim e para minha esposa, a apóstola Simone, nós temos discipulador, nós temos mentores, pessoas que nos inspiram a realmente prosseguir e a confiar nas promessas do Senhor nas nossas vidas. E uma dessas pessoas tem sido a vida do apóstolo. Para nós tem sido assim um presente de Deus ter a vida dele aqui presente. E, apóstolo, se sinta em casa, são também as suas ovelhas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado, apóstolo. Glória a Deus por essa noite. Dá salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Deus fará coisa tremenda na tua vida. Quantos querem ouvir uma palavra que vem de Deus em sua direção? Diga glória a Deus. Fala, teu irmão, céu na terra. Um prazer estar com vocês. Deus prepara para a gente umas agendas muito especiais. Eu entrei ali já, sinceramente, me sentindo em casa. Esse tempo de adoração é tão especial, né? Tão diferente, tão tremendo. E ver aqui, antes de acender a luz já dava para perceber já. Mas ao acender a luz, ver no coração o rosto de vocês, uma disposição tremenda para buscar o Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus, eu quero compartilhar algo da parte do Senhor. Abra comigo em João, no capítulo 1. Aliás, perdão, capítulo 9, versículo 1. Trago um abraço lá do Ministério Projeto Vida. É um prazer sempre ter os seus apóstolos e aqueles que estão conosco lá nos discipulados. Quer dizer que ele colocou óculos hoje. Ah, é? Tô falando, hein? Tinha que ter uma novidade, né? Eu quero compartilhar esse texto de João, capítulo 9, do versículo 1. Aliás, vamos ler do versículo 1 até o 7. Quem já achou, diga amém. Então vamos lá. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem. Fale comigo, manifestem. A Bíblia diz: para que manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou como? E voltou vendo. Eu não sei como você pretende voltar hoje para sua casa, mas a minha oração é que você volte vendo aquilo que você não viu até hoje, que você volte entendendo aquilo que você talvez não tenha entendido até hoje. Eu acredito no poder de uma palavra, eu vivo pela palavra. Acredito que Deus pode, em um momento como esse, um ambiente como esse, trazer mudanças extraordinárias na nossa vida. Porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou conduzido por Ele. E o Espírito Santo se move pela palavra. O que te enche, te conduz. Fala o teu irmão, o que te enche, te conduz. Quando Jesus foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo conduziu ele para o deserto. Sim ou não? Quando ele foi batizado, o Espírito Santo estava sobre ele, e o Espírito Santo o conduz para o deserto. Ali ficou muito claro de que ele foi cheio, e do que ele foi cheio, ele foi conduzido. E a questão é que parece estranho, mas ele foi conduzido para um deserto. E ali no deserto ele entra em uma batalha, onde se manifesta o natural, o sobrenatural, e ele precisava vencer aquela batalha. Mas não se preocupe, querido, que o Espírito Santo, ele só conduz para o deserto quem está cheio. Pode dar aleluia mesmo.
Apóstolo, mas eu não gostei da ideia, porque Jesus foi cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo conduziu ele para o deserto, né? Eu não quero ficar no deserto. Fique tranquilo que ele só conduz para o deserto quem está cheio. Se você está cheio do Espírito Santo, você pode até entrar no deserto e você vai vencer todas as suas batalhas no meio do deserto. Dá um glória a Deus aí em nome de Jesus. Irmãos, esse tema, céu na terra, ele traz para nós um entendimento tremendo do Evangelho. Esse mundo paralelo que nós vivemos o tempo todo e que precisamos acessá-lo em todo o tempo. Eu quero falar já sobre o texto que eu li, porque esse texto ele conta uma história tremenda de uma intervenção de Jesus. Todo lugar que Jesus passava, o céu vinha, a manifestação, manifestava o poder do céu. Mas por que Jesus ele realmente trouxe o céu na terra? Porque quando Deus cria a humanidade, nós sabemos muito bem que a palavra Adão, ela está ligada à palavra humanidade. Por isso, quando Adão, ele agora na palavra mostra que ele tinha uma esposa, que era Eva, o nome hebraico muda para Ish, que significa esposo, deixa de ser Adão, e ali começa no original chamar ele de esposo, mas ele foi criado como uma representação da humanidade. Adão, querido, ele teve o poder e o governo, Quando Satanás ele vem no Éden, nós achamos que ele vem com o propósito de fazer com que Adão pecasse. Mas na verdade, quando Satanás ele vem no Éden, ele veio buscar de Adão aquilo que ele perdeu no céu. Porque no céu ele tinha autoridade, ele tinha poder. Quando Satanás, Lúcifer, foi expulso do céu, ele continuou com poder, mas ele não tinha autoridade. Autoridade você só tem no território que é teu. É como se um policial saísse do Brasil e chegasse lá nos Estados Unidos e quisesse prender alguém colocando a carteira dizendo, olha, eu sou policial, vou te prender. Ele não tem como, ele pode ter até poder, ele pode ter força, ele pode até segurar um bandido, mas ele não tem autoridade porque ele está fora do território. Quem está me entendendo, diga amém. É como se você chegasse em casa, está lá todo mundo na sala fazendo uma festa na sua sala e você dissesse todo mundo para fora. E você tem força para tirar e ao mesmo tempo nem precisa usar. É só você usar a autoridade porque a casa é tua. Mas se tiver uma festa na casa do vizinho, você pode até usar força. Mas a autoridade você não tem, porque ela não é a sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Quando o diabo desce na terra, querido, ele tinha força, mas ele não tinha autoridade, porque ele perdeu. Então o que ele queria de Adão é o domínio que foi dado a ele. Deus deu ao homem o domínio na terra, para dominar sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas. Então Satanás, ele teve de Adão o que ele mais queria. Ele já tinha força, mas ele precisava de legalidade para agir na terra. Por isso que quando eu estou aqui falando bem em linhas gerais, o que nós já sabemos sobre o Éden. Quando o pecado entrou no mundo, no Éden, né, porque o jardim foi construído no Éden, e ali Deus então coloca querubins trancando a porta do Éden, para que o homem não tivesse mais acesso ao Éden, ao jardim de Deus, o jardim que o próprio Deus plantou, o jardim que Deus disse que dali o homem teria todo o sustento que ele precisaria, sem precisar trabalhar, não tinha espinhos para que o homem tivesse que sofrer pelos espinhos da vida, não tinha abrolhos para que o homem não tivesse que amargar com o amargor dos abrolhos da vida, e era um lugar com um paraíso, e ali o Éden foi fechado, foi colocado um querubins, com espada fumejante, com um círculo de fogo, para que o homem não pudesse mais entrar. Olhe para mim. A partir daquele momento, Deus não estava dizendo que o homem não poderia entrar no Éden, mas que para entrar teria que passar pelo fogo. A partir daquele momento, querido, toda vez que Deus queria manifestar algo na terra, chamado na teologia como teofania, uma manifestação havia através de um portal do fogo. Seja quando Moisés estava diante de uma sarça ardente, seja quando Elias ele vai em um redemoinho de fogo, seja quando o altar era queimado, quando Elias pede para descer fogo do céu, todas as vezes esse portal abria-se. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus vinha
como Malaquiavé, o anjo do Senhor, trazendo vitória sobre o povo. Nesse tempo que Jesus vinha, ele voltava pelo mesmo caminho, o portal se abria e ele voltava. Mas houve um tempo na história que João diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Naquele momento Jesus desceu e não subiu mais. Quem está me entendendo, diga amém. Jesus faz todo o seu trajeto de 3 anos de ministério, e ele diz: todo poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando Jesus disse isso, ele está dizendo: eu recuperei a autoridade que foi tomada do homem. Ele recuperou a autoridade que foi dada no jardim do Éden, e a partir dali ele nos dá uma ordem. E é lógico que quando Jesus sobe ao céu, o momento do Pentecostes foi quando línguas de fogo, abre-se o portal do Éden novamente, e ali nasce a igreja de Jesus. A igreja recebeu autoridade na terra para poder chamar a existência, o que está no céu, para acontecer na terra em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Eu te contei essa grande história em um pouco de tempo, porque eu quero apenas situar você de que quando nós declaramos que o céu descerá na terra, isso significa mudança de conceito. Mudança de conceito. Significa que todas as coisas na sua vida, elas primeiro passarão pela peneira do céu. Antes de qualquer coisa acontecer, primeiro acontecerá no céu, a autoridade de Deus sobre a tua vida, e depois vai acontecer na terra. Então significa mudança de conceito, significa você olhar de cima para baixo, a partir de uma outra perspectiva. E eu quero mostrar nesse texto que li hoje, e algumas histórias bíblicas, como que Deus mudou a perspectiva, que uma situação, querida, ela é mudada a partir da maneira que você olha para ela. Jesus, ele estava passando e ele viu um cego de nascença. Os discípulos de Jesus, olhando aquele cego de nascença, perguntaram para Jesus o seguinte: quem é que pecou? Aliás, essa é a grande pergunta de muita gente. Quando você está numa batalha, filho doente, problema financeiro, desemprego, acontece alguma coisa, a gente já diz: o que está acontecendo? Quem pecou aqui? Quem que fez algo errado? O que está acontecendo em minha vida? E Jesus então responde claramente para eles: não foi alguém que pecou, mas é para que manifestem. Para o quê? Manifestem as obras de Deus nele. Olha bem que frase tremenda, querido. Jesus então olha aquele cego e diz: olha, é para manifestar as obras de Deus nele. Eu quero pregar sobre isso hoje, para manifestar suas obras. Vamos falar juntos? Para manifestar suas obras. Obra é o que está pronto. Vamos repetir? Obra não é o que vai ser feito, mas é o que já está construído dentro de você. Situe um pouquinho na história e veja que Jesus passando, ao ver aquele cego, é claro que o cego não podia vê-lo, e Jesus sim, aquele homem entrou no campo visual de Cristo, e ao entrar no campo visual de Cristo, Jesus então começa uma intervenção, primeiro liberando uma palavra. Diante do caos, ele já começa a olhar aquela situação com outra perspectiva. Enquanto alguns estavam querendo discutir o tema. Qual que era o tema? Quem é que pecou? Afinal de contas, esse homem está nessa condição sofredora por conta de quê? Quem pecou, quem que errou? Você sabe, querido, que por muitas vezes a nossa vida se torna mais um tema teológico, e a vida de muitas pessoas se torna mais um tema teológico do que uma história de misericórdia. Muitas pessoas entram na igreja e alguns ficam perguntando: mas afinal de contas, ele pode ou não pode tomar ceia? Afinal de contas, esse merece ou não merece estar aqui? Afinal de contas, o que ele cometeu, será que dá a ele essa condição de ser salvo? A verdade é que os discípulos de Jesus, eles olhavam e discutiam a vida daquele cego como uma questão, um fato teológico, um tema. Mas Jesus, na verdade, olhava para aquele homem com misericórdia, porque Jesus tinha paixão. E ele diz: olha, tem uma obra construída dentro dele, e essa obra vai se manifestar. A palavra ali, querida, é que vai manifestar uma obra. Agora, como que Jesus conseguiu enxergar
dentro de um cego de nascença, que não tinha referência nenhuma, a não ser a escuridão, alguma coisa ali pronta. Como que Jesus conseguiu ver, querido, ali na improbabilidade, que havia algo que manifestasse e que daria glória a Deus? Ou seja, a vida daquele homem, mendigo, cego, vivendo uma vida na improbabilidade, na tristeza, na pobreza, na miséria, e Jesus olha para ele e diz: olha, o nome de Deus vai ser glorificado na vida dele. O que eu acho mais apaixonante em Jesus, querido, é que ele olhava no meio do caos e ele encontrava sempre uma resposta do céu, porque ele estava na terra, mas ele estava com o conceito do céu, porque tudo que ele olhava, ele não olhava na perspectiva do presente, mas ele olhava na perspectiva do futuro, porque Deus não faz nada, querido, sem antes ter terminado. Fale comigo: Deus não faz nada sem antes ter terminado. O que significa, querido, que tudo que Deus começa hoje, Ele já terminou. E quando Ele vem fazendo algo na sua vida, Ele não está arriscando para ver se vai dar certo. Já deu certo, já está certo o final da tua história. Você está entendendo ou não, querido? Deus não começa nada, a escrever nenhuma história, sem antes ter olhado o fim dela. E assim, quando Jesus ele olha para aquele homem, aqueles homens simplesmente olharam uma tragédia, mas Jesus olhou a presença, ou seja, ele olhou o que Deus faria na vida daquele homem, daquele cego. Para aqueles homens e para o próprio cego ainda não tinha acontecido, mas para Jesus, ele olhou no meio da escuridão e diz: tem uma obra construída ali dentro. Querido, muitos que estão aqui hoje, nesses dias, Deus vai despertar dentro de você uma obra que já está pronta aí dentro. Antes de você pedir algo novo, não que Deus não possa fazer algo novo, Deus pode, mas antes de você pedir algo novo para Deus, lembre-se de visitar o que Deus já falou no teu passado, porque existem coisas construídas, profecias dentro de você, que precisam vir para fora, que precisam ser manifestadas. Existem palavras sobre esta igreja, sobre os seus apóstolos, sobre esse ministério, que elas já foram liberadas no passado, e antes de você esperar qualquer coisa nova, hoje Deus está dizendo: eu vou manifestar as obras que já estão prontas dentro de vocês. Se você está recebendo, dê uma salva de palmas ao Senhor, dê um glória a Deus em nome de Jesus. Nada acontece Fora de mim, sem primeiro acontecer dentro de mim. Nada vai acontecer, querido, fora de você, sem primeiro ser construído dentro de você. Toda atitude que você toma não é apenas uma reação. Reação é uma coisa, atitude é outra. A reação é literalmente quando alguém bate e você reage. Atitude é quando algo é construído primeiro e depois construído fora. Isso é atitude. Tenha você a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Então o que significa, querido? Que existe algo já pronto dentro de você. Nós ficamos às vezes na presença de Deus pedindo para Deus fazer algo novo, mas a verdade não é que Deus não possa fazer algo novo, mas Ele está esperando você utilizar da obra que já está pronta dentro de você. É interessante que há dias atrás eu estava escrevendo sobre esse tema e coincidentemente um dos meus filhos, meu pequenininho, eu tenho 4 filhos, a minha filha mais velha e os 3 meninos, e o menor tem 8 anos, o Zac. Ele é muito curioso, ele começou a mexer nos meus livros e ele começou a folhear um deles, e um deles é uma tradução do hebraico. E ele começou a folhear e dizia: pai, esse livro está errado. Esse livro está errado, pai, porque eu vou para frente e o número, ao invés dele aumentar, ele diminui. Então tem um negócio errado, eu estou indo aqui, esse livro começou, onde ele começa? Eu abri o livro, falei: não, meu filho, abre assim. Igual o pessoal que lê revista ao contrário, né? Tem muita gente que pega a revista ou jornal, não é? E começa lá de trás, lá da direita para a esquerda. Só que você deve ter uma mente hebraica, né? Deve ser isso aí o seu problema, né? Talvez você não sabia, viu a unção aí? Então, aí eu fui mostrando para ele, e eu falei: meu filho, é o seguinte, esse livro a gente começa lendo da direita para a esquerda. Mas aqui que escreve, eu falei: é daqui que escreve. E ele falou: então está tudo errado. Está tudo errado, pai. Eu falei: meu filho, pior que não está errado, porque esse livro ele é mais antigo, o hebraico é mais antigo que o português, do que o mandarim, do que qualquer outro idioma.
ele é o idioma de Deus, ele é o primeiro da terra. Então o que acontece é que a gente é que está errado. Ele falou: pai, mas como é que pode escrever da direita para a esquerda? Aí me veio um clique na hora, né? Eu não tinha pensado até aquele dia, mas eu falei: meu filho, sabe o que acontece? É que Deus escreve assim. Quando Deus começa a escrever nossa história, Ele vai lá no fim. Ele começa lá do fim e Ele vai escrevendo até o começo. Quando Ele chega no começo, a gente está pensando que está começando, mas Ele está terminando. Porque o começo para Deus é o nosso começo é o fim para Deus. Porque Ele só inicia a tua história quando Ele terminou. Ele só começa quando Ele já acabou. Então Ele não começa nada na sua vida assim antes de já ter terminado a tua história. Quando você está olhando sua vida hoje, você olha e diz: meu Deus, mas é um dia mau, eu estou com lutas essa semana, é um mês, é um ano. E você pega aquele movimento inteiro e diz: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não sei o que vai ser de amanhã. Amado, pode acreditar, Deus já escreveu o amanhã, a semana que vem, porque Ele inclusive começou do final, Ele já terminou a tua história, Ele já declarou que vai acontecer. Quem está recebendo, dá uma salva de palmas ao Senhor, dá um glória a Deus em nome de Jesus. Mas por que entender isso? Porque quando você compreende essa dimensão da eternidade, você começa a compreender os atos de Jesus. Quando Ele vem à terra, é interessante quando você lê o Apocalipse, que você não entende. João, na ilha de Patmos, no ano 100 depois de Cristo, ele começa escrevendo assim: houve uma batalha no céu. Aí você olha assim: mas houve uma batalha no céu? Mas espera aí, essa batalha houve ou vai acontecer ainda? Aí você lê o Apocalipse e pensa: não, aqui está dizendo sobre a batalha que vai acontecer, depois a batalha do Armagedon. Nada aconteceu ainda, só que João escreve que já houve. Ele já viu a batalha, já aconteceu. Aí você pensa: aconteceu ou não? Sim, já aconteceu, só que não chegou no nosso tempo ainda. Mas já está tudo escrito, já houve a batalha, o Senhor já venceu, já abriu o livro, já aconteceu o que tem que acontecer. E na verdade, João já está dizendo: houve a batalha, mas vai haver ainda. Amado, quando Deus diz na Bíblia farei, considere feito. Você está entendendo ou não está entendendo? Se você lê assim, farei, lê o quê? Deus falei: farei de ti uma grande nação. Você acha que Deus vai falar assim: eu farei, aí Deus agora vai começar a construir o que Ele prometeu? Ele só vai dizer o que já está construído, porque a palavra dele tem que se cumprir. Quando Ele diz farei, considere feito. É ali que você começa a compreender o princípio de Deus na sua vida. Existe uma obra construída. Talvez para nós ela não está pronta ainda, mas quando o Senhor Jesus olhou para aquele cego, Ele disse: ali tem uma obra que ela vai se manifestar. Agora, o que é manifestar? Manifestar, querido, não é construir coisas novas. Manifestar é chamar a existência o que já está pronto. Então significa que Jesus não está dizendo: olha, eu vou curar esse cego, eu vou dar vista a ele. Não, não, ele já tem a cura, ele já tem luz dentro dele, só que precisa vir para fora. Quando uma pessoa, imagine, né, você aqui saindo para o encontro com Deus. Aqui tem encontro com Deus ainda? Não tem, né? O encontro é? Maravilha, não é? É uma maravilha, sempre, né? Também fazemos. Aí tu entra no ônibus, encontro com Deus, sexta-feira, Peniel, né? Tem gente que já fez uns 3 ou 4 já, né? Cada um, uma maravilha, não é? É campanha 7 vezes, né? Ele está fazendo ali firme, ali, cada encontro com Deus. Aí tu entra, né? Ônibus lotado, tu sentou um indivíduo do teu lado, você não sabe quem que é, faz amizade, conversa e tal, gente boa, fala da família, tudo mais, tudo ótimo. Aí vem Peniel, ministra pela manhã e tal, aí chega na hora da libertação. Quando o pastor está ministrando a libertação, de repente aquele indivíduo que estava no ônibus com você entorta, né? Dá aquela entortada na mão. Aí você olha para o lado assim, você faz até sinal da cruz, vai para Maria, né? Aí o que acontece? Manifesta lá um Exu daquele lá. O pessoal fominha, já deixa que é meu, não é assim? Eu estou com dificuldade até hoje, né? Eu precisei ter demônio na minha vida, só que chego lá na igreja que o pessoal fala: pô, pelo amor de Deus, deixa que ser meu, por favor, né? Tem uns fominha, né, apóstolo?
Aí o que acontece? Aí você olha para aquele indivíduo endemoniado, você fala assim, ué, ele deve ter pego esse demônio ontem à noite. Deve ter sido no ônibus. É assim que funciona? Foi no ônibus? Foi na hora do almoço, do encontro com Deus? Foi uma roupa que ele botou, camisa do Flamengo, talvez, não sei. Eu vou ser apedrejado. Deixa eu esconder, vai, calma. Eu vou esconder atrás do propiciatório aqui para não cair nada em cima de mim agora. Aí você fala assim, como é que ele está endemoniado, gente? Afinal de contas, deve ter sido aquela que ele conversou com aquele irmão do lado, aquele fofoqueiro, entrou um demônio naquela hora. Irmãos, eu e você sabemos que ele já estava no ônibus com o demônio, sim ou não? Ele dormiu, inclusive, do teu lado, lá no beliche do lado. Você dormiu com o inimigo, né? Estava lá. E ele convive. Pode, inclusive, conviver 6 meses, 1 ano, uma geração. Sim ou não? Na quebra de maldição, a gente sabe o que é isso. Agora, o que acontece? O que aconteceu ali? Manifestou. Manifestar, querido, é o que está dentro da pessoa. Ninguém põe lá dentro. Ninguém constrói na hora. Da mesma maneira é quando se manifestam as obras de Deus na sua vida. Você está aqui esses dias, eu creio que Deus vai ministrar poderosamente na sua vida. E de repente você percebe que algo vai sendo tirado de você. Uma perspectiva que você já tem dentro de você começa a ser despertada. Ah, mas foi o apóstolo Joel que foi lá, foi o apóstolo Augusto, foi o apóstolo, orou por mim e esse poder veio sobre a minha vida. Eu creio na transferência de unção. Mas o que Jesus está falando aqui não é isso. Ele está dizendo que já está dentro de você e só precisa manifestar. Tudo bem que alguns, quando manifestam, é demônio, mas fica tranquilo que se manifestar a gente expulsa aqui hoje. Mas eu creio que nessa reunião aqui hoje, vai manifestar é a glória de Deus, amém? Essa aqui é a reunião da glória de Deus. Agora, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque Jesus aqui, ele está mostrando que aquele homem não precisava ainda de coisas novas, mas ele precisava resgatar o que estava dentro dele. Nós passamos uma vida, às vezes, buscando sempre o novo. Não é errado isso não, fique em paz, eu também gosto, aliás, porque Deus gosta de fazer nova todas as coisas. Mas você tem que parar para pensar, querido, no seu histórico e perceber quantas profecias você já recebeu, quanto conhecimento você já tem, quantas palavras que você já se quebrantou diante delas, quantos ambientes da presença de Deus você já participou, quanto de Deus você já recebeu. Sabe qual a frase que vem à minha mente? Eu tenho uma frase que é muito antiga quando eu falava sobre Elias. Elias, ele representa exatamente o início de uma era profética. Elias profetizou, querido, e o fogo caiu do céu. Elias profetizou, depois de 3 anos sem chuva, caiu chuva do céu. E cada fato aí tem um monte de detalhes e chaves. Elias, então, depois que ele profetiza, cai o fogo, depois cai a chuva, diz a Bíblia que ele cingiu os lombos e correu. Sabe por quê, querido? Já caiu fogo, já caiu chuva, e agora? Corra. Talvez aqui, nessa experiência que você vai ter esses dias, você vai agregar muitos valores, palavras, unção. Mas, amado, vou dizer uma coisa para a grande maioria aqui. Na tua vida já caiu fogo, na tua vida já caiu chuva. Não termina essa e arquiva mais uma conferência, não. Não termina essa, não. E bota mais um caderninho na sua prateleira, não. Meu irmão, está na hora de correr. A palavra de Deus para hoje, para esta igreja, para a tua vida, é que chegou a hora de correr. Já caiu fogo, já caiu chuva, já tem profecia, tem palavra empenhada, tem obra pronta, já está tudo certo. Deus já falou o que Ele quer, o altar já foi levantado, está tudo em ordem. Deus está dizendo, cinja o teu lombo agora e comece a correr mais rápido do que os cavalos de Acabe. Deus está derramando velocidade sobre a tua vida. Pode dar salva de palmas ao Senhor. Dê um glória a Deus em nome de Jesus. E o detalhe é que Elias, eu já volto na história do cego, mas Elias, querido, ele corre mais rápido do que os cavalos de Acabe.
mais rápido que as estruturas. O nosso maior desafio, querido, às vezes diante dos desafios, são as estruturas. Mas como se as estruturas elas pudessem definir aonde nós vamos chegar. Elias, querido, ele corre mais rápido que os cavalos de Acabe. Significa o quê? Naquela época, deixa eu te dar um dado importante. A nação de Israel não tinha habilidade de trabalhar com ferro e qualquer outro metal. Quando o israelita precisava amolar uma ferramenta de trabalho, uma enxada, eles iam lá nos cananeus, nos filisteus, para que eles amolassem, porque eles não tinham habilidade. Quem construía as espadas, as armas de guerra, os carros de guerra, eram os cananeus. Eles eram habilidosos nisso. O carro de Acabe, o rei, era importado. Os cavalos também não eram de Israel, eram importados. A estrutura que o rei tinha, querido, era a melhor que tinha. Ele pega o caminho, o deserto, ele pega a planície de Jezreel, e ele começa a correr, talvez com 8 cavalos, uma carruagem importada, numa velocidade absurda, mas diz a palavra que quando Elias cingiu os lombos, ele correu com as suas pernas. Ele ultrapassa as estruturas de Acabe e chega primeiro do que as estruturas de Acabe. Eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre a tua vida, querido. Porque talvez você diz, eu não faço porque não tem estrutura, eu não faço porque não tem recurso, mas Deus lhe deu a unção. Deus cingiu os teus lombos. Você vai ter mais velocidade do que as estruturas, do que dinheiro, do que qualquer estrutura maior que tem ao redor deste lugar, do que a mídia possa ter. Deus vai levar vocês como um vento que ele leva Elias. Deus começa a colocar velocidade nos teus pés. Já caiu fogo, já caiu chuva. Pode se preparar para correr e começa a se preparar para dar tchau para os cavalos de Acabe, as estruturas dessa terra. Se você está entendendo e recebendo essa palavra, comece a glorificar, dê glória a Deus. Existem pessoas que têm mais recursos que você, mas não fará as viagens que você vai fazer. Existem pessoas que têm mais recursos e estrutura que você, mas não vai vestir as roupas que você veste. Existem pessoas que têm mais recursos e estrutura que você, mas não vai fazer o que você vai fazer. Porque Deus vai te levar além dos seus recursos, além das suas estruturas. Você não está recebendo, não? Ah, meu irmão, Deus hoje quer fazer algo novo sim na tua vida. Pode dar outro glória a Deus aí? Você sabe de uma coisa? O que eu estou falando, a verdade, é que você já conhece as histórias. Davi, ele foi enfrentar o gigante Golias. E o que aconteceu? Ele foi convidado para vestir a roupa do rei. E aquilo poderia ser, querido, a coisa mais fantástica na vida de um homem que tem uma promessa. Com 17 anos de idade, chega na verdade, o sacerdote, profeta, juiz na casa do pai dele, e o unge rei de Israel. Só que ele é ungido rei de Israel, ele acabou de ser ungido rei de Israel, ele era o menor dos seus irmãos, e o pai dele manda voltar para o curral para cuidar de ovelhas. Tem hora que a gente tem um sentimento que a unção erra endereço. Fala para o teu irmão assim, a unção não erra endereço. Porque Davi podia ter falado assim, tem um negócio errado nisso. Eu acabei de ser ungido rei de Israel, e estou dentro de um curral. Ou ele poderia ter dito para o pai dele, Jessé, falar, pai, o senhor não está entendendo o que aconteceu aqui hoje. O senhor não está entendendo o que aconteceu lá? Eu fui ungido lá na igreja, eu fui ungido por Deus. Olha, eu recebi uma promessa que eu vou prosperar. Davi podia ter falado com o pai dele, o senhor não viu o que o profeta falou sobre mim aqui, não? Mas ele foi calmamente cuidar das ovelhas. O pai dele chamou e falou, meu filho, eu quero que você leve comida, queijo, os negócios lá para os seus irmãos que estão na batalha. Ele poderia de novo ter dito, mas pelo amor de Deus, pai, eu fui ungido rei de Israel, como é que eu vou ficar carregando queijo, marmita para o irmão? Mas Davi sabia, querido, que ele tinha promessa, mas ele precisava chegar no auge da promessa, no cumprimento da promessa. A unção não errou endereço, a promessa não errou endereço. É que você não está entendendo o tempo de Deus na sua vida. Talvez você está antes do tempo querendo vestir a armadura. Aí você pensa, quando vem aquele processo todo, ali tem chaves tremendas, eu estou aqui lutando para não entrar nelas, senão eu fico até meia-noite aqui, mas eu quero só pensar com você aquele fato, que Davi, ele é convidado por Saul, quando ele decidiu enfrentar o gigante, e ele é convidado, foi pedir autorização a Saul, porque Saul tinha que dar autoridade a ele,
E Saul fala: veste então minha roupa. Ele botou a roupa do rei. Naquela hora, irmãos, dependendo de quem fosse, se começar a sapatear, orar em línguas, dizer: a profecia se cumpriu, porque eu acabo de ser ungido o rei de Israel, agora eu estou vestindo a roupa do rei. Não ficou legal o negócio? Você pensa, está na minha hora, chegou o meu momento. Só que Davi não se confundia com esses detalhes da vida, querido, porque ele não queria unção, ele queria unção, mas ele não queria a posição antes do tempo. Ele sabia que tudo tinha um tempo de Deus na vida dele. Você não precisa vestir o manto de ninguém, querido. O manto que Deus tem para você é seu. Você está compreendendo ou não? Ele poderia ter dito: agora sim, parar de carregar queijo, ficar parando de carregar comida para os meus irmãos, parar de ficar servindo as coisas. Afinal de contas, alguém me trouxe a roupa certa, o manto certo. Mas não, ele falou para o rei, falou: não. Porque se Davi sai da casa real vestido com a armadura do rei, irmãos, o povo vai bater continência, abaixar, sim ou não? Porque é o rei que está saindo. Mas ele saiu do mesmo jeito, ele continuou com as mesmas habilidades dele, com a mesma condição que ele entrou, porque ele entendeu que teria o tempo certo na vida dele. Então quero que você entenda, querido, que ali é um processo que Deus estava criando na vida do seu servo. E ele, claro, enfrenta os gigantes, tem toda a história com chaves tremendas, ele vence aquela batalha, mas ele compreendeu que entre a promessa que havia sido liberada sobre a vida dele, havia um processo. Havia o quê? Um processo. E você precisa compreender esse tempo. Deus já tinha escrito essa história da vida dele, mas precisava entender. E vestindo a armadura, ele poderia colocar o manto ou a armadura ou o que fosse representando o rei fora do tempo dele. O que eu quero mostrar para você, querido, na história de hoje, é que quando Deus pega, quando Jesus olha para aquele cego, ele diz: tem uma obra ali dentro, tem algo já pronto. A mesma ação de Jesus é a mesma ação do Gênesis. Quando Deus começou a criar os céus e a terra, a palavra é bará, é chamar a existência o que não existe, é construir sem matéria-prima. Significa que Deus criou a partir da palavra, e ele foi liberando e a criação foi acontecendo, e tudo que Deus criou tem poder de continuidade. Quando Deus forma o homem, a palavra não é bará, mas também a palavra yatza, significa formou. Ele está dizendo que pegou da terra algo e ali formou o homem. Mas quando Deus disse haja luz, ele não usou bará nem yatza, ele não usou nada que fosse criativo, ele apenas mandou manifestar o que já estava pronto. Ele não precisou criar a luz, ele disse: eu estou vendo ela no meio da escuridão. No meio da escuridão ele disse: tem luz aí dentro, tem luz, pode vir para fora. Quando ele disse haja, a luz apareceu. Quando Jesus olhou para aquele cego sem nenhuma referência, porque cego de nascença não tem referência. Aquele de Jericó tinha. O de Jericó que gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, tinha. Jesus falou com ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem que tinha noção da nobreza, porque Bartimeu, ele era filho de um homem muito famoso, chamado Timeu. Dizem que era um general que havia vencido várias batalhas para Israel. Quando Roma dominou sobre Jerusalém, eles matam o general Timeu, furam os olhos do filho, e matam a mãe dele, e derrubam a casa, e ele vira mendigo. Só que a referência da nobreza estava dentro dele ainda. Por isso que quando ele tem a noção de que Jesus estava chegando, ele chama Jesus como realeza. Ele diz: Jesus, filho de Davi, ou seja, tu és o rei do céu e tu és o rei da terra, tenha compaixão de mim. Quantos gritaram? Jesus nem estava ouvindo direito, mas quando Jesus percebeu que alguém o chamou com entendimento e revelação, ele se aproximou, e ele fez o ato que um rei faz. Ele mandou chamar o cego, e era assim que o rei fazia quando o rei andava no meio do povo, e dizia o quê? O que queres que eu te faça? Isso é frase de um rei, é da realeza. Ninguém estava entendendo nada, mas o Bartimeu sabia, Jesus sabia. Ele disse: que eu torne a ver, porque ele tinha visto um dia, perdeu a visão, e agora ele tem uma referência que ele quer de volta. Mas o caso do cego de nascença não tem nada, é só escuridão. Ele não tinha nada que pudesse ser como referência na vida dele, mas Jesus disse: tem luz aí dentro.
Se Jesus encontrou uma obra dentro de um cego de nascença, imagine o que ele está vendo dentro de você. Imagine obras que estão cegas dentro de você, e algumas cegas desde o seu nascimento, porque profecias que foram liberadas no ventre da tua mãe, mas que você nasceu e não entendeu essas profecias até hoje. Mas o Senhor está dizendo, tem obra aí dentro que vai vir para fora, tem profecia aí dentro que vai vir para fora. Deus quer chamar a existência, céu na terra, Ele quer chamar a existência o que está dentro de você. Quem está entendendo, quem está recebendo essa palavra, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Dá uma salva de palmas ao Senhor, diga aleluia. Fale comigo, para que manifestem suas obras. Será que Deus não pode fazer algo novo? Claro que sim. Quando Jesus, querido, se aproxima desse cego, ele faz algo inusitado, porque o formato que Jesus agia para cada situação era diferente, mas a mensagem sempre era a mesma. A forma era diferente. Ele, com a própria saliva, ele cria um barro nas suas mãos e coloca nos olhos do cego. E ali ele disse, vai e lava em Siloé, lá no tanque de Siloé. E a palavra que Jesus dá a ele, querido, poderia ser questionada naquele momento. O fato é que Jesus, como lhe disse, ele faz algo diferente, porque a cada cura que Jesus realiza, ele curou de uma maneira diferente. Paralíticos não foi da mesma forma, cegos não foi da mesma forma. Porque Jesus, querido, quer mostrar para nós que o formato pode mudar, mas a mensagem é inegociável. Os princípios são inegociáveis. Nós ficamos muito presos a formatos, como se eles fossem a última história. Deus sempre vai nos dar estratégias e projetos, mas os princípios, as mensagens sempre serão a mesma. A nossa paixão sempre será por vidas. O nosso Senhor é o Senhor Deus. E o que você precisa entender é que Jesus então usa um meio diferente. Mas eu vou lá para o Gênesis de novo. Assim como ele diz para um cego que não tinha nada, só escuridão, para manifestar a luz dentro dele, e assim como Deus disse para a escuridão, haja luz, até te digo uma coisa, tem gente que pensa que Deus acendeu a luz porque precisava de luz para trabalhar. Não. Deus acendeu a luz ali, querido, para mostrar para as trevas que ele havia chegado. Porque quando a palavra de Deus entra na atmosfera, o que está na escuridão, vai aparecer a luz em nome de Jesus. Mas eu entro de novo em Gênesis. Por quê? Porque Deus, quando forma o homem, ele forma do barro. Ele cria do barro, é como oleiro trabalhando o barro, é como ali formando a maneira dele. Jesus então, ele pega e enche suas mãos de barro, e talvez as pessoas olhando não entendiam nada, mas era o Criador na terra, o próprio Deus que criou todas as coisas, porque Deus criou através da palavra, não foi? O verbo, e quem que é o verbo de Deus? Jesus. Então era o próprio Criador na terra, com barro na mão, dizendo, o que está deformado vai ser transformado. E ele coloca o barro nos olhos do cego. Meu Deus, Jesus não precisava de um processo para curar um cego, meu irmão. Jesus poderia só apenas dizer, veja, e ele abriria os olhos e veria ali imediatamente. Mas Jesus provocou um processo, porque quando tem um processo, tem um projeto. Às vezes você não entende que você está no meio de um processo, a vontade de dizer, Deus, dá uma palavra hoje, amanhã muda a minha realidade. Você acha que Deus pode fazer? Pode, mas quando Deus quer fazer algo grande, querido, Ele nos faz passar por um processo, para que a gente compreenda qual o caminho que Ele está te fazendo trilhar, para que você saiba que se você vence nesse processo, você vai vencer todos os próximos processos da sua vida. Quem está entendendo e recebendo aí, meu amado? Jesus não precisava colocar barro, mandar lavar em Siloé, esperar meia hora, não precisava, basta uma palavra tua. A gente já ouviu isso em outros ambientes que Jesus estava, mas Jesus faz assim, ele põe o barro e diz, vai lá e lava em Siloé. Por que aquele cego podia ter pensado, mas lavar em Siloé para quê? Para que lavar em Siloé? Afinal de contas, deixa eu te dar um dado, querido. Não se tem muitos tanques em Israel. Tem o de Betesda, na Porta das Ovelhas, que era usado para lavar os animais antes de levar para o sacrifício. Era um tanque sujo, onde tinha inclusive um paralítico lá, quantos anos? 38 anos, não é? Que ele ficava ali no 5º pavilhão esperando as águas se moverem lá embaixo.
O povo lavando ovelha, lavando cabrito, lavando animais para levar para o sacrifício na porta das ovelhas. Era o tanque de Betesda. O que acontece é que esse tanque não se bebia água nele, nem se lavava o rosto, mas ficava ali uma sujeira e vários doentes que ficavam ali esperando. Jesus, inclusive, já que eu passei nele, antes de voltar para Siloé, Jesus um dia chegou lá e disse para um paralítico que estava ali há 38 anos. Ele disse: você quer ser curado? Irmãos, pergunta objetiva, resposta objetiva. O que você faria se você estivesse lá? Quero. Irmãos, ele entrou naquele negócio, que aqui não tem gente assim não, mas tem um pessoal aí, que quer contar história. Irmão, tem hora que não é para contar história, meu irmão. Tem hora ou você quer, ou você não quer. Ah não, mas eu tenho uma história para contar, pastor, mas hoje não é dia de história. Ô Jesus, ele está lá embaixo, Jesus está aqui perguntando: você quer ser curado? Ele estava com a água viva ali dentro, ele estava com tudo, era só ele dizer sim, já estava de pé. Aí ele começou: Jesus, só tem que entender que esse pessoal dessa igreja aqui de Betesda, essa congregação aqui, não tem um diácono que me carrega na hora que começa a mover as águas. Tem dia que eu já fui em casa a pé, porque eu perdi o vale transporte, e o irmão passou e ainda jogou água em cima de mim, ainda nem carona me deu. E Jesus está olhando para ele: está perdendo tempo, meu filho, para de contar essa história. E ele está contando a história, gente. Não tem ninguém assim aqui, desse jeito, não tem. Mas ele quer contar a história para Jesus, meu irmão. Parece que Jesus não conhece a tua história. Mas não tem ninguém: olha, posso não levar o cesta básica. Eu vim aqui fazer uma reclamação: não levar a cesta básica desse mês na minha casa. E por isso eu estou aqui esperando alguma coisa acontecer. Inclusive eu estou orando para o irmão empresário aí, que Deus vai prosperar ele. Porque, gente, os pessoal que ficam em Betesda, não tem problema nenhum com o nome não, tá, irmãos? O nome é Casa de Misericórdia. Betesda é uma enfermaria pública. E, inclusive, é um bom nome para a igreja. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Se não tem uma igreja Betesda aqui do lado, está achando que eu estou falando mal dela. Eu estou falando do contexto dela. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Então, mas tem esse pessoal daquele tanque de Betesda que está com a mentalidade até hoje. Sabe que mentalidade é essa? Ele espera que as águas se movam fora, nunca dentro dele. Eu chego assim e falo: irmão, tem uma caravana para Israel agora em novembro, e você vai na caravana. E vai ter mesmo, e quem disse amém pode chegar lá comigo. Agora presta atenção. Aí ele fala: vamos orar. Aí ele fala assim: vou orar para o empresário aqui conseguir ganhar aquela causa na justiça. Ué, irmão, peraí, irmão. Deus pode usar o empresário, inclusive o empresário está feliz da vida dessa oração. Mas não tem nada a ver essa oração sua. Deus vai prosperar você. Deus vai dar a você. Só que tem gente que não tem fé para isso não. Ele tem que alguém me carregue. É o irmão de alguém me carregue. Não tem ninguém que me carregue. Se alguém me carregar para Israel, eu vou, ou seja, pagar. Se alguém levar uma cesta básica para mim, aí eu consigo. Se comprar um carro de meia comigo, der metade, aí consegue. Ele não consegue orar pelo todo. Ele não consegue pedir: Deus, louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos aqui próspero, mas eu quero a bênção aqui, o Senhor vai mover as águas aqui de dentro. O Senhor não vai mover água fora não. O Senhor vai ter que prosperar meu vizinho, meu parente, empresário da igreja, o pastor, sei lá, alguém para me ajudar não. O Senhor pode até abençoar eles, mas não para me ajudar. O Senhor que vai mover sobre a minha vida. Você está recebendo ou não está recebendo essa palavra? Dá uma salva de palmas então, meu irmão. Dá uma glória a Deus aí. A gente fica esperando aquele movimento. Não, 38 anos. Irmão, deve ser muito triste você estar tantos anos dentro da igreja. Tudo acontece na vida de todo mundo, só na tua que não. E o pior, o culto que você faltou sempre foi o melhor. É ou não é? Não, é engraçado esse negócio, né? Aquele culto que você não foi, o irmão te liga: rapaz, você não foi ontem, né? Não, eu estou indo todo domingo, mas foi só ontem que eu não dei. Rapaz, mas foi ontem. Mas explica, não tem como te falar. Gravou, irmão, rapaz, a gravação falhou, não tem gravação, não tem nada. Quem estava lá pegou, quem não estava. A água só se move no dia que você não está. Não é assim? Aí começa a acontecer os movimentos do ano. Um irmão conseguiu emprego, outra promoção, não sei o que, você fica só olhando. Aí você fala. Aí você começa a fazer igual paralítico. Então fazer o seguinte: já que não acontece comigo, eu vou pedir para alguém me carregar.
Alguém vai prosperar aqui dentro, vai me carregar. Irmão, para com essa oração de Betesda, meu irmão. Você está entendendo ou não está entendendo o que eu estou te falando? Eu não estou perguntando se você está gostando ou não, estou perguntando se você está entendendo. Até porque daqui a pouco eu vou embora e o apóstolo se vira para arrumar esse negócio depois aí. Por isso que eu vou pregar na igreja dos outros, não é uma maravilha. Deixei minhas ovelhas lá, tranquilinho. Mas eu bato neles também, pode ficar tranquilo. Mas no bom sentido. Irmãos, preste atenção. Aí Jesus muda a perspectiva dele. Que Jesus muda? Perspectiva. A perspectiva dele era da terra. E Jesus está aqui no alto, olhando aqui para ele do céu, literalmente, né? Além de Jesus estar linkado com o céu, estava numa posição mais alta. E aquele homem a vida toda, 38 anos, vida toda, uma geração, olhando assim. Aí Jesus falou para ele se ele quer ser curado. Irmãos, era só falar eu quero. A tua história pode ser uma história, irmãos, muito distinta. Inclusive a tua história, ela pode ser muito usada como testemunho, sabia? Amém? Inclusive Deus, Ele até considera a tua história. Mas deixa eu te dar um dado que você talvez não saiba. Ele não respeita. Porque se Ele respeitasse, quando Moisés falou assim, mas eu sou gago, eu sou pesado de língua, Deus falou, tá bom, vai lá fazer o que eu te mandei. Se Ele considerasse Jeremias, eu não passo de uma criança, e chorou, e contou a história dele, e Deus falou assim para ele, tá bom, mas vai e faz. Eu não sei quem tem filho aqui como eu, tem 4, né? Então as fases todas lá em casa. Aí o seguinte, é uma televisão embaixo, em cima, tal, o controle remoto some. Aí você está aqui na sala, Israel, vai buscar lá o Israel aqui também, ó. Tem um Israel aqui, eu tenho um Israel lá em casa. Vai buscar o controle remoto. Pai, mas está doendo aqui, ó. Eu já fui jogar futebol, eu chutei lá, me chutaram a canela, mas está doendo, pai. Aí ele conta a história dele. Aí ele termina e fala assim, vai pegar o controle remoto. Pai, mas o senhor não está entendendo, não sei o que. Aí eu ouço a história dele, porque significa que eu estou considerando. Mas eu estou respeitando? Não, eu estou considerando, eu estou ouvindo. Acabou de contar essa história, meu filho? Vai pegar o controle remoto. Mas pai, não sei o que eu estou com a coluna doendo. Deixa contar, irmão, pode contar a história que for. Meu filho, vai buscar o controle remoto. Assim é Deus com você. Para de ficar contando história, meu irmão. Porque o que Ele te mandou fazer, você tem que fazer. Ah, mas a minha história, eu não dei dízimo esse mês, por quê? Porque Ele está considerando, vai contar, conta a sua história aí, você não deu dízimo, porque, mas vai dar seu dízimo. Aí você, não é? Aí você, não, Senhor, mas esse mês meu marido, conta a sua história. Irmão, preste atenção, Deus considera, mas se Ele respeitasse a minha história, eu estava lá atrás na vida. Se Ele respeitasse o teu lamento, você não estava aqui hoje. Sabe o que Ele fez? Ele considerou, mas respeitou. Ele mandou você fazer o que tinha que fazer, não é? E você está aqui por causa disso. Então hoje, decida, querido. Se o Senhor está te perguntando algo, só responde. Se você quer sair da paralisia, quero. Ah, mas eu quero contar porque o irmão aqui, o outro, não sei o quê. Para de contar a história do teu passado, querido. Para de ficar considerando o que fizeram por você. Porque até a coisa boa e ruim que aconteceu na tua vida, tudo faz parte de um projeto que Deus está construindo na sua vida. Ah, mas apóstolo, mas me machucaram no passado, irmão. Deixa, irmão, se machucaram você no passado. É passado. Você já superou. Você está acima disso. Você está recebendo ou não está recebendo? Parta para cima e comece a vencer os obstáculos que estão na tua frente e vença. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor, diga glória a Deus. Ah, meu irmão, Jesus mudou a perspectiva do homem. Ele queria o movimento das águas fora. Ele diz, meu filho, a partir de hoje espere dentro, porque do interior que fluem águas vivas. Ele falou, toma o teu leito e anda. Ou seja, ele ativou 38 anos, irmãos, e uma palavra levantou ele. Porque ele ficou 38 anos olhando para baixo, esperando alguma coisa acontecer lá no território, no bairro, no Brasil, na igreja dele, na família, o processo, o empresário, me prometeram não sei o quê, quando não sei o quê. Ele ficou a vida inteira esperando isso. Chegou um dia, Jesus falou, meu filho, essas coisas deixa acontecer lá embaixo.
Eu estou dizendo aqui, dentro de você já tem o que você precisa. É só você levantar desse leito e tomar atitude, porque tudo que você precisa para o teu futuro, você já tem dentro de você. Amado, como aquela viúva que só tinha uma botija de azeite, tudo que ela precisava estava dentro da casa dela. Tudo que você precisa está dentro da sua casa, é só você ativar. Você está recebendo ou não está recebendo essa palavra, querido? Deixa eu te falar uma coisa e preste atenção. Quando o futuro está querendo se manifestar, ele está procurando pessoas que sejam prontas para receber as revelações que Deus tem. E o futuro quer se manifestar sobre a tua vida. Diga: eis-me aqui. Diga: glória a Deus. Mas em Israel, que em Jerusalém, não tinha muitos tanques. Não tinha, é deserto. O tanque de Siloé, vamos voltar para ele? Sim, esse tanque bebia água, esse tanque se lavava, porque esse tanque, ele fica, inclusive, quando você for lá em Jerusalém, a pé dá 20 minutos no bairro árabe, mas é tranquilo, lá embaixo, que foi descoberta há 30 anos atrás, uma das descobertas mais novas, que 30 anos em Israel é nada, né? Foram fazer um serviço de esgoto, foram cavando, aí viram um negócio diferente, chamaram os arqueólogos, descobriram o tanque de Siloé. Aí está lá. O detalhe é que essa caminhada, para um cego de nascença, claro que sabia onde era, porque você sabe que mesmo cego ele tem senso, né? O instinto e tal. Ele demoraria no máximo 40 minutos. E ele vai em direção ao tanque de Siloé. Mas, irmãos, não é que... pense comigo. Que confusão na mente daquele cego. Pensando o seguinte: chega um cara aqui, me passa um negócio no olho e manda eu lavar no tanque que eu lavei hoje de manhã. Irmão, o tanque de Siloé era o lugar que o povo, todo mundo chegava em Jerusalém, com sede ou não, ou ia pegar um pouquinho d'água, porque lá é deserto e árido, ou se lavava ali, ou tomava água. Só uma vez ao ano que o local ficava cercado. Por quê? No dia do tabernáculo, no último dia, que era o sumo sacerdote, enchia um cântaro em Siloé e subia com os cantos chamados cânticos de degrau, que são cânticos do Salmo, indo para Jerusalém, para o templo, para derramar essa água. Então, uma vez ao ano, aquele lugar ali ficava interditado, porque o sumo sacerdote entrava ali. Mas no outro dia a dia, era uma piscina pública, era um lugar que todo mundo ia. Irmãos, aquele cego, te garanto, já lavou o rosto ali dezenas de vezes. Aquele lugar era comum, mas no momento em que Jesus disse para ele lá, é um outro lugar no mesmo lugar. Sabe o que é um outro lugar no mesmo lugar, querido? É o que Jesus faz aqui hoje para você. Você sabe que Deus não precisa fazer nada novo, não que Ele não queira fazer, mas hoje o meu discurso é esse: Deus só quer trazer a existência que já está aí dentro. Sabe o que é um outro lugar no mesmo lugar? É aquele homem dizendo: eu vou lá em Siloé, mas eu lavei o rosto ali hoje, não aconteceu nada. Só que tinha uma diferença, sim ou não? Sim. Agora tem uma palavra de Jesus empenhada. Amado, você pode sair daqui muitas vezes. Talvez você entre aqui, está aqui há anos ou meses, e você diz: eu vou lá na igreja, vou sentar na mesma cadeira, inclusive a canção é a mesma, inclusive tudo igual. Mas cada vez que você entra aqui, é um outro lugar, no mesmo lugar. Porque às vezes você chora com a mesma música que você chorou ontem. E você mesmo fica se perguntando: o que está acontecendo? Eu acabei de cantar ontem, cantei de novo, eu estou sentindo, parece que foi a primeira vez. Porque todas as vezes que tem uma palavra de Deus empenhada, lugares comuns se tornam incomuns. O céu desce, querido. É assim na terra como no céu. Algo acontece. Eu vejo muitas pessoas tentando mudar, quer mudar a geografia. Não vou mudar de cidade, quem sabe melhora. Vou mudar de emprego, quem sabe melhora. Vou mudar de casamento, quem sabe melhora. Amado, você pode mudar, e dentro de você nada mudar. Mas quando você tem a presença de Deus, você pode ter um casamento de 30 anos, mas é um outro casamento no mesmo casamento. Você está entendendo ou não? Está entendendo, né? Senão daqui a pouco alguém fala: o apóstolo disse que eu estou liberado. Não, você não está liberado não. É que o teu casamento, ele tem um renovo como se fosse o primeiro dia. O teu emprego, tu chega lá, está 20 anos trabalhando, você fala: meu Deus, eu chego aqui e me sinto bem. Aquela sala da tua casa, que você já mora nela há 15 anos, de repente você começou a adorar a Deus ali na sala. Você fala: meu Deus, nem parece a minha casa, porque é uma sala que eu estou aqui há tanto tempo. E você diz igual Jacó: o Senhor está aqui, eu não sabia. Jacó, querido, ele vinha numa caminhada de Berseba,
Era uma fuga. Você está me acompanhando nas histórias? Posso continuar? Eu creio que você lê a palavra e conhece essas histórias, amém? Jacó está vindo de Berseba porque ele havia traído o irmão dele, pegou a primogenitura, foge. Depois de uma caminhada, ele para num lugar chamado Luz. Estudando sobre isso, querido, eu comecei a pesquisar por que esse lugar, que é a grande história, porque ali nasceu a palavra Betel, casa de Deus. Olhe para mim, diz que Jacó, querido, quando ele chega nesse lugar, nessa fuga, ele faz o cercado, porque quem dorme em lugares assim, cerca com pedras, para poder se proteger dos animais da noite. E ele pegou naquela cerca de pedra, aquele muro que ele fez se protegendo, ele pegou uma pedra e deitou como travesseiro. Quando ele está dormindo, ele começa a perceber que os anjos que vêm com ele subiram. E de repente outros anjos começam a descer. Porque Deus estava fazendo uma nova jornada na vida dele. Deus começa a trazer um novo tempo. Esse negócio de troca de anjos, irmão, tem base bíblica, fica tranquilo. É forte esse mistério. E ali Deus estava escrevendo um outro ambiente que ele começaria, porque os subiram que estavam com ele começam a descer. O fato é que quando aquela visão começa a crescer no seu espírito, ele acorda e percebeu que foi uma visão do céu. Aí sabe o que ele diz? O Senhor está aqui, e eu não sabia. Mas quando ele soube, ele mudou completamente o ambiente. Ele mudou completamente a postura dele, porque ele percebeu que um lugar comum se transformou em lugar incomum. E quando o lugar comum se transforma em lugar incomum, se levanta um altar, para que aquele portal seja o portal da sua bênção, a sua prosperidade. Você está me acompanhando ou não está, meu amado? Deixa eu te dar um dado que eu tive que agora em Israel confirmar, porque eu buscava esse entendimento. Quando eu estudava sobre Jacó, eu disse, meu Deus, mas será que esse lugar, Luz, Betel, não é o mesmo Monte Moriá? Aonde Abraão, ele vem andando de Berseba por 3 dias, igual Jacó vem andando de Berseba, 100 anos depois desse acontecido, Abraão antes, ele vem com Isaac, está comigo na história ou não? Ele vem com Isaac, porque Deus pediu para que ele sacrificasse o próprio filho. Ele vem com Isaac, ele vem com os servos e vem com os jumentos. Quando ele chega no pé do monte, os servos ficam, jumento, lógico, também fica, e vem só Isaac, com a lenha nas costas, simbolizando Cristo. Pegou aí ou não? Porque ele subia a montanha, representando já o que Cristo seria no futuro, o sacrifício maior. É claro que ficou o jumento, eu não estou inventando, está lá no texto. E claro que ficou os servos, porque na hora de subir a montanha só sobra filho. Existem níveis de desafio, querido, que não é qualquer um que sobe. Eu tenho muitos servos no ministério, e eu não tenho nada contra. Maravilha, estão prontos para servir, mas quando vem os grandes desafios, eu sei quem sobe comigo. Você está capturando ou não está capturando? É melhor que não, né? Também se não capturou, né? Senão vai sair daqui falando, e o apóstolo me chamou de servo, eu vou piorar. Eu vou piorar. Eu vou piorar, pastor. Ficou também o jumento, querido. Porque há de convir, irmão, se você está lá, você vai dizer assim, meu Deus, esse jumento que é bom de carregar a madeira. Porque fica pesado para Isaac carregar a madeira. O jumento, ele tem capacidade de subir morros assim, mas Abraão deixou o jumento para trás, porque o jumento empaca, não é? Ele empaca, é um negócio, irmão. Então, não adianta, queridos. Chega na hora de subir a montanha para o sacrifício, só vai filho. Então não fique em crise não, porque só vai filho. Mas graças a Deus por aqueles que estão prontos para subir a montanha. Virão sacrifícios, virão desafios nos próximos dias aqui. Você conversou com o pastor? Nada, nem sei de nada, mas eu sinto que existem desafios que estão para vir aí. Agora, irmão, na hora tu só lembra da minha palavra, tá? Só lembra da minha palavra. Quem aqui é filho? Pronto. Então tá maravilhoso. O senhor mais feliz, o pastor mais feliz de toda essa região aqui. É muito filho, irmão. Você sabe que filho é uma maravilha, né? Porque o servo, ele é diferente. Eu já estou terminando já, tá? Você está... Amém? Vamos lá. O servo é tremendo, porque o servo é o seguinte, você tem uma loja, né? E ela fecha às 6 horas da tarde. Dá 2 minutos para as 6, o empregado, o servo, já está com a chave na mão, já está pegando aquele negócio para puxar a porta.
vidro lá de carro grita assim, tem a peça tal, e tem. Mas o servo fala o quê? Está fechando. Mas se ele é o filho, que por sua vez é dono, ele fala, imagina, eu pensei em fechar, está aberto. Ele vai lá, não vai? O filho é diferente, querido. O filho, ele chega na casa do pai. Você pode estar casado já, assim eu penso. Você está com sede, o que você faz? Você vai na geladeira, porque é a casa do seu pai. Mas se você é só um visitante, você pede para trazer a aguinha para você. Porque o visitante, o servo, ele chega aqui, eu falo assim, não limparam essa cadeira direito. É o servo. O filho, ele chega aqui, ele corre num pano lá, fala, me dá um pano aí que eu quero limpar, porque é a casa do meu pai. Você sabe o que acontece, querido, com o filho? Quando o papai compra carro zero, o que o filho faz? Pai, joga a chave, não é? Deixa eu ver dentro do carro. Ah, pai, tá lindo, mas o senhor merecia o melhor, não é? Sim ou não? É, porque é do teu pai. Inclusive você tá feliz que você vai ser dono depois, né? E o servo? O que o empregado lá do patrão que chegou com carro zero? Ó, eu trabalho, ele anda. Eu é que ralo aqui, ó. E ele fica tirando onda ali de carrão. Você já identificou o que é ou não? Eu vou parar por aí já, tá? Eu vou parar por aí já, porque vai ficando doendo, né? Vai doendo. Porque o filho, irmãos, a ação dele é diferente. Se ele chega na casa do papai, a filha chega lá, tá a pia com algumas coisas sujas, tal. Mamãe, ela vai, deixa que eu lavo aqui enquanto a senhora está acabando o almoço, né? Sim ou não é? Estou exagerando? É assim, não é que funciona? Tá lá, então. Agora, chega alguém na igreja, ele olha assim, não estão cuidando bem não, fui no banheiro, estava tudo sujo. Filho não, querido, ele vai lá, ele fala, é minha casa. Eu fui lá, fala, gente, espera um pouquinho que eu vou só um pouquinho aqui, vou dar uma limpeza aqui e tal. Mas ele não é servo, diácono, nada dele, não tem, ninguém nem sabe o nome dele, mas ele é filho, ele se sente de casa. Ele não vai criticar o ambiente que é a casa dele, porque se ele criticar a casa dele, está criticando a ele mesmo, meu irmão. Deus hoje está levantando filhos, sim ou não, meu amado? Oh, glória a Deus. Mas vamos lá, Abraão sobe com Isaac, querido. Quando ele chega em cima da montanha de Moriá, já estou terminando, olha bem, Isaac está em cima do altar, querido. Ele não precisou sacrificar Isaac. Nós já sabemos o final dessa história. Mas quando Abraão desce o monte Moriá, Deus conversa com Abraão e diz, Abraão, quando Abraão está subindo com Isaac, Deus fala, Abraão e Isaac. Os dois nomes entram na Bíblia. Quando Abraão desce, ele não chama mais por Isaac. Ele só chama por Abraão. Nem vou ali para a gente não... Sabe por quê, irmãos? Porque Isaac estava do lado de Abraão. Mas para Deus ele já tinha ficado lá em cima no sacrifício. Porque a intenção para Deus representa a tua ação, querido. Quando você diz, Deus, eu estou entregando o melhor, Deus já recebeu. Não que Deus não queira o teu sacrifício, mas para Deus, querido, o sacrifício morre duas vezes. Ele morre primeiro dentro de você, e depois ele morre no altar. Sabe por que muitas ofertas não têm produzido grandes resultados na sua vida? Porque ela morreu no altar, mas não morreu dentro de você. Você está entendendo ou não? Você está recebendo ou não? Então olhe bem, Abraão levantou o sacrifício. No mesmo lugar, Isaac era o sacrifício. 100 anos mais ou menos depois, Jacó está lá mexendo em umas pedras na mesma montanha. É o que eu disse que eu descobri agora em Israel com alguns rabinos. É a mesma montanha. Jacó podia estar mexendo na pedra que o pai dele ficou um dia ali para ser sacrificado. E ali, querida, a história é como se Deus ali estivesse esperando a próxima geração para cumprir a sua promessa. Porque Deus, quando diz farei, já está, considere feito. Então Abraão tinha uma promessa, Isaac tinha uma promessa e Deus estava na montanha. A teofania, o Senhor estava naquele lugar. Quando Jacó dorme, ele não percebe, não sabe que ali era o mesmo lugar que o pai dele estava deitado para ser sacrificado. Quando ele dorme, ele acorda e ele diz, o Senhor está neste lugar. Ele já estava aqui me esperando há muito tempo e eu não sabia. Sabe o que eu quero dizer para você? Que é um outro lugar no mesmo lugar. Quando aquele homem foi no Siloé, lavou o rosto, irmãos, quando ele andou em direção a Siloé,
ele só tinha uma palavra, mas ele não tinha visão. Ele recebeu uma palavra de Cristo, vai e lava. Imagina você chegar aqui na igreja e receber uma palavra. Aí você diz, mas nada mudou na minha vida, eu só tenho uma palavra. Irmão, você tem uma palavra já? Você tem tudo então. Porque pode ser sem lógica, vai e lava em Siloé. Existem coisas na Bíblia que não tem muita lógica, você vai e faça isso. Aí fica questionando, mas por que tem que ser assim? Eu ouvi num debate lá na rádio que não precisa. Por que tem que ser assim? Irmão, vai e lava em Siloé. Parece que as coisas são tão simples e a gente quer confundir. Não, mas é porque teologicamente o Antigo Testamento é o Antigo. Sim, claro. Claro. E o Novo Testamento é o Novo, claro. Mas a Bíblia é a Bíblia. Claro. Porque é muito bom eu querer as promessas do Antigo Testamento, mas não queria dar dízimo, por exemplo. Maravilhoso. Não, porque o dízimo está no Antigo Testamento, mas o Salmo 23 também. Aí como é que fica? O dízimo, irmãos, vai, lava em Siloé, vai, entrega o dízimo, vai, se consagra, vai, faz o que tem que fazer. Ah, mas o cego está no caminho, mas eu vou lavar em Siloé, eu lavei hoje de manhã, não sei o que, eu não preciso, não aconteceu, eu já lavei um monte de vezes lá. Irmãos, ele simplesmente seguiu a voz. Depois que ele seguiu a voz, ele recebeu a visão. Talvez hoje você só tenha uma palavra. Segue a palavra, porque quando você seguir essa palavra, Deus vai abrir os teus olhos e Deus vai lhe dar uma visão clara do que Ele tem na sua vida. E o que Ele escreveu da direita para a esquerda, já começou do teu fim, já está pronto. Ele já escreveu uma história de vitória e sucesso na tua vida. Se você recebe, se ponha de pé. Se você recebe essa palavra, dê uma salva de palmas ao Senhor. Se você recebe, dá um glória a Deus. Mais. Para que manifestem as obras. Que obra é essa? Depois que ele lavou, viu? O pessoal começou agora a questionar se ele era aquele cego meu. Olha para mim. Porque eles não queriam que ele testemunhasse que Cristo o havia curado. Expulsaram o cego da cidade. Lá na frente, depois que o expulsaram, diz a Bíblia, Jesus foi ter com ele. Olhe para mim. E Jesus chegou para ele e perguntou o seguinte assim: você crê no Filho de Deus? Sabe o que o ex-cego falou? Eu gostaria, se eu soubesse quem é. Aí Jesus disse, você já o viste. Curioso, depois vai na Bíblia em casa, você vai ver que interessante isso. Jesus falou, você já ouviu. Só que você tem que saber que é esse que vos fala agora. Quando Jesus usou a palavra viu, preste atenção. A palavra grega para ver no Novo Testamento é blepo. Essa palavra é ver natural. É a questão, a condição que você tem de ver. Mas quando Jesus disse para o cego assim, ex-cego, depois de curado, ele diz, você já o viu. Aí eu fico pensando, mas como que o cego conseguiu ver Jesus ainda sem ser curado? Jesus não usou a mesma palavra, ele usou oral. Essa palavra significa ver no espírito, ver na mente. Jesus então ele diz o seguinte, você já me via antes, você já tinha algo dentro de você. Se até um cego de nascença tem uma luz dentro dele, tem algum nível de referência, de esperança dentro dele, imagine você, querido. O Senhor está dizendo o seguinte, você já me viu. É o que o Senhor está dizendo para você hoje, você tem uma visão aí dentro de você. Você tem uma perspectiva aí dentro de você. Talvez tem um sonho dentro de você que você já desistiu dele, que você já matou, que você já disse não dá mais, que você diz não tem jeito, mas o Senhor está dizendo hoje vai manifestar. Eu oro para que manifeste, porque essa obra, quando ela se manifestar, o nome de Deus vai ser glorificado. Ele está dizendo, sabe por que ele vai manifestar a obra na vida do cego? Que ele diz a obra para que o nome do Senhor seja glorificado na vida dele. Então, amado, se tem algo dentro de você que vai glorificar o nome do Senhor, pode entender que esse é o milagre que Deus vai fazer aqui hoje. E sabe o que Deus quer fazer? Ele quer te prosperar. Sabe por que Ele quer te prosperar? Porque a sua prosperidade glorifica o nome dEle. Você sabe disso ou não sabe? Eu não preciso te explicar por quê, né? Se você tem um filho e você quer que o teu filho passe fome, fique na miséria, na ruína, e eles vão falar só do seu filho? Eles vão dizer, mas e o pai desse menino? Quando você prospera, eles estão dizendo, meu Deus, o Deus que está sobre ele é um Deus tremendo.
Por isso Deus quer fazer uma obra em você. Deus quer construir algo em você. E quer que essa obra se manifeste. E quando essa obra se manifestar, apóstolo, o que está construído dentro de mim? Os seus sonhos. Ah, querido, você tem sonhos aí dentro que Deus quer realizá-los. Essas são as obras que já estão prontas. Essa igreja tem sonhos. Esse altar tem profecias empenhadas que já encharcou esse altar. Quantas vezes você mesmo veio aqui nesse altar, com profecias, crendo que Deus está fazendo. Hoje Deus está dizendo, vai manifestar. Vai manifestar. Eu quero orar pela sua vida, querido. Feche os teus olhos. Por mais que você esteja como Jacó, dizendo, o Senhor está aqui, mas eu não sabia. Meu Deus, mas quando ele descobriu que o Senhor estava lá, ele levantou um altar ao Senhor, porque ele queria selar aquele momento, aquele ambiente de fé. Ele queria provocar milagres no seu futuro. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que a sua palavra consolide o nosso coração. Muda a nossa perspectiva, meu Deus. Não esperamos o tanque de Betesda, nós esperamos o mover que está dentro de nós, a tua presença. Não esperamos que o Senhor prospere o outro para nos abençoar, nós esperamos que o Senhor nos prospere para que nós abençoemos. Meu Pai, em nome de Jesus, derrama um manto sobre esta igreja. Meu Deus, quanto o Senhor já fez, já caiu fogo, já caiu chuva, profecias foram liberadas, palavras, obras que foram construídas dentro de cada um. Eu declaro, traz velocidade agora, meu Deus, traz velocidade agora, em nome de Jesus. Eu clamo essa noite, meu Pai, que sejamos marcados pela Tua Palavra. Nada é mais poderoso do que a Tua Palavra. A Tua Palavra chama a existência o que não existe. A Tua Palavra cria. A Tua Palavra traz luz no meio da escuridão. A Tua Palavra transforma. Por isso eu declaro, meu Deus, toca-nos pela Tua Palavra. Levanta uma igreja forte na Tua Palavra. Aqueles que estão pelo processo, ó Deus, o caminho do tanque de Siloé, talvez com um monte de perguntas na cabeça, indo para Siloé para alcançar a visão, mas com um monte de perguntas na cabeça, que o Senhor possa limpá-los, meu Deus, em nome de Jesus. Porque ele não só foi curado, mas ele foi purificado naquele tanque. Assim o Senhor mova sobre cada ovelha desse ministério, cada líder, cada pastor que está aqui nessa noite. Meu Pai, em nome de Jesus, muda a nossa perspectiva, meu Pai. Muda a nossa expectativa, meu Deus. Senhor, nós levantamos um altar diante de Ti. Levantamos um altar diante de Ti. Comece a adorar, querido. Comece a adorar. Daqui a pouco eu vou orar pelas suas sementes, mas agora eu quero que você ore, adore, e que você primeiro levanta o altar da sua vida. Levanta o teu altar. Comece a adorar o Senhor.